Hey guys, tudo bem com vocês? Gente, eu tentei procurar um lugar vazio e silencioso pra poder gravar esse vídeo, mas não achei, né? Até porque Nova York é uma cidade muito louca, então tá o tempo todo com buzina e sirene, gente gritando e caminhão passando. Enfim, não tem um lugar vazio. E aí eu estou aqui do lado de uma quadra, andando pra frente e pra trás. Então eu vou ficar indo e voltando. Enfim. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre como que funciona quando você vai alugar um apartamento nos Estados Unidos, entendeu? Eu e o Paulo, a gente já se mudou milhões de vezes, a gente tá indo, acho que pro nosso quinto lugar, porque a gente já morou em Germantown, no estado de Maryland, a gente já morou em Rockville, também no estado de Maryland. A gente já morou em Virgínia, numa cidade chamada Alexandria. E a gente veio pra Newark e agora a gente vai voltar pra Maryland, pra outra cidade que se chama Silver Spring. Bom, primeira coisa que vocês têm que saber é que dependendo do lugar que você vai, é mais fácil alugar um apartamento e tem outros lugares que é mais difícil. Os lugares mais fáceis são basicamente quais? São os lugares onde há uma enorme concentração de imigrantes, entendeu? Por exemplo, Newark, que é a cidade que eu e o Paulo a gente tá morando agora. Lá é uma cidade onde só tem brasileiro, português e hispano. Então lá as pessoas estão muito mais acostumadas a... Enfim. Lá as pessoas estão muito mais acostumadas a alugar apartamentos para imigrantes. Eles basicamente sabem que 90% das pessoas que moram lá são ilegais. Então eles, por exemplo, lá em Newark eles já não vão pedir para você o seu social. Seu social o quê? É o documento que comprova que você, sei lá, é americano, entendeu? Então lá, eles não vão pedir pra você isso. Se você ir pra Newark, você vai poder alugar um apartamento sem precisar ter o documento provando que você é americano. Outra coisa. Geralmente, quando você vai alugar um apartamento, um condomínio, por exemplo, você faz uma aplicação, que é o quê? Você vai lá e pede pra alugar o lugar. Você pede para entrar no lugar. Você basicamente responde uns questionários, preenche umas papeladas, onde eles fazem várias perguntas para você, tipo, enfim, quem vai morar na sua casa, né? Quantas pessoas são, quanto você ganha, entendeu? Tipo, quanto você ganha por mês, quanto você fez no ano. Em vários lugares, eles pedem para você o seu extrato bancário, para ver a quantidade que você ganha por mês, sei lá, no último ano, ou coisas assim. Mas isso geralmente acontece nos lugares onde é mais americanizado, sabe? Por exemplo, em Newark, onde a gente mora agora, quando nós entramos lá, a dona do prédio, ela não pediu o nosso extrato bancário. Ela pediu o quê? Uma prova de que nós trabalhamos. Ela não perguntou quanto a gente ganha. Em nenhum momento ela perguntou quanto a gente ganha. Ela só quis saber onde a gente trabalha e com o que a gente trabalha. Então ela pediu uma carta da minha ex-patroa, né? No caso, umas coisinhas. Ela pediu uma carta da minha ex-patroa dizendo que, tipo, eu era funcionária dela. Mas era, tipo assim, literalmente só uma carta, entendeu? Não era um documento oficial de sei lá o quê. E pediram também pro Paulo, né? Como se fosse uma carta provando que ele trabalhava, né? Porque ele trabalhava no mercado. Então, a gente só deu tipo uma carta pra ela falando que a gente trabalhava no mercado e que eu trabalhava na limpeza. Ponto. Foi só isso. E se fosse, por exemplo, em outro lugar, aí seria totalmente diferente. Por exemplo, agora a gente tá indo morar lá em Maryland. A gente já aplicou pra um apartamento num condomínio, a gente já conseguiu o apartamento já. E demorou um tempinho, entendeu? A gente procurou vários apartamentos em vários lugares. A gente fez várias aplicações em lugares diferentes. Teve lugar que não aceitou a gente, entendeu? E esse lugar aceitou. Só que é diferente, entendeu? De Newark, que é um lugar, assim, totalmente tranquilo e de boa pra você poder alugar um apartamento sem burocracia. Lá, eles já pediram o extrato bancário do Paulo, pra ver o quanto que ele ganhava por mês. Enfim, ele foi lá e preencheu toda uma papelada falando um monte de coisas pessoais do Paulo. Onde em Newark a gente não precisou fazer isso, entendeu? Foi literalmente só conversar com a dona do prédio. Ela pediu uma comprovação lá de que a gente trabalhava e só. Lá em Maryland é diferente.
Lembrando que, tipo assim, você pode muito bem ser recusado milhões de vezes e tal. E esse apartamento, a gente vai dividir com um amigo nosso. E assim, o Paulo é americano, gente, eu não sei se vocês sabem, o Paulo é americano. E esse amigo nosso também é americano. Então, os dois fizeram a aplicação juntos pro mesmo apartamento. Quando você quer alugar um apartamento junto com outra pessoa, você pode fazer a aplicação junto com a pessoa, entendeu? Tipo, duas pessoas fazerem a aplicação do apartamento. Que foi o que o Paulo e esse nosso amigo fizeram. Nesse apartamento, eles pediram o social do Paulo, entendeu? Eu não sei dizer pra vocês se nesse apartamento exclusivamente pessoas ilegais poderiam alugar. Não sei. Mas na região onde a gente vai morar, que é em Silver Spring, no estado de Maryland, lá moram vários imigrantes ilegais. Lá não é uma concentração de imigrantes igual Newark, é bem diferente, mas também há bastante brasileiro. Não tanto quanto Newark, onde você vai na esquina ali, o atendente da farmácia é brasileiro. Lá não, lá você vai, tipo, no mercado você encontra uns 2, 3 casais de brasileiro. Não é como Newark. Lá tem apartamentos e condomínios que eles facilitam as coisas para os brasileiros, entendeu? Eu tenho amigos e conhecidos na região onde a gente vai morar, não no apartamento que a gente vai morar, no condomínio que a gente vai morar. E eu sei que eles são ilegais e, enfim, fizeram a aplicação normalmente igual todo mundo, entendeu? Não precisaram provar que eram americanos, nem nada. Fizeram a aplicação, provaram a sua renda, e tranquilo, sabe? Assim, as pessoas pensam, vou ir para os Estados Unidos, será que eu vou poder tirar minha carteira? Será que eu vou poder ter conta no banco? É claro que você vai poder tirar sua carteira e ter conta no banco. Ter conta no banco você vai poder ter em qualquer lugar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Tipo, você ser legal e ter uma conta no banco. A polícia lá de imigração não vai bater lá no banco e falar, puxa aí, pra eu ver que o fulano tá aqui, legal, eu vou prender a pessoa e mandar pro Brasil. Não é assim. Você pode ter uma conta normal no banco, tranquilo. Ou seja, quando você chega, você pode fazer uma conta no banco. Porque aí... E é bom você fazer, porque tem vários lugares, várias vezes durante o tempo que você morar aqui, você vai precisar provar a sua renda ou alguma coisa do gênero. Ou tipo, por exemplo, quando você vai tirar sua carteira, você tem que ter um comprovante de residência. E muitas vezes o comprovante de residência pode ser uma carta do banco, entendeu? Então, ok, ter carta no banco, ter cartão no banco. E em relação à carteira, tem estados e estados, entendeu? Aqui as leis são muito diferentes de um estado para o outro, então tem estado que você pode ter carteira, tem estado que você não pode ter carteira, entendeu? Lá em Maryland você pode ter carteira. Então, tranquilo. Então você fica assim pensando, como que eu vou provar a minha renda se eu não sou, sei lá, se eu não sou americano, se eu sou um imigrante ilegal? Sim, você vai ter uma conta no banco e você vai provar lá a quantidade que você ganha por mês, porque você vai ter um extrato bancário, entendeu? E é assim, além dos créditos, porque quando você tem cartão de crédito, você constrói um crédito. E é extremamente importante você construir um crédito aqui nos Estados Unidos, porque você vai usar isso milhares de vezes. Por exemplo, se você quiser comprar uma casa, eles vão ver como que está o seu crédito. Se o seu crédito estiver alto, você consegue. Se o crédito estiver baixo, você não consegue. Você quer financiar um carro top. Se o seu crédito estiver alto, você consegue. Se você tiver com crédito baixo, você não consegue. Claro, depende do lugar que você tá. Por exemplo, em Newark, se você tiver com 0 crédito, você consegue financiar um carro. É tranquilo. Tudo bem que os juros vai estar super alto, né? Isso é óbvio. Mas você consegue financiar um carro em Newark com o crédito baixo. Entendeu? Tipo, acabei de chegar faz um mês. Você tem dinheiro? Você consegue. Se você tem dinheiro, você consegue alugar um apartamento. Se você tem dinheiro, você consegue comprar um carro. Lá em Newark, por exemplo, que é uma concentração de imigrantes, onde as coisas são mais facilitadas para imigrante. Agora, em outros lugares, talvez você não consiga. Em outros lugares, talvez você precise, tipo, de meses para construir o seu crédito, para você poder provar que você ganha tanto para você poder alugar um apartamento em algum lugar, para você poder comprar um carro em algum lugar. Por isso que tem muita gente que vem para cá e não vai para essas concentrações de imigrantes como Newark e vai, sei lá, fica um tempo na casa do amigo, entendeu? Fica, sei lá, uns 2, 3 meses na casa do amigo. É bom, porque aí a pessoa vai poder construir o crédito dela morando na casa do amigo, para depois ela poder alugar o apartamento dela, entendeu? Ou comprar o carro dela. É assim que as coisas funcionam. Quando você aluga um apartamento aqui,
A grande maioria, principalmente onde não tem consideração de imigrante, os apartamentos são completos, assim, não de imóveis, mas eles têm fogão, tem micro-ondas, tem dishwasher, que é o quê? Onde você lava a louça, aquela máquina de lavar louça, sabe? Automática, tem ar-condicionado central, tem aquecedor central, tem máquina de lavar, tem máquina de secar, tem vaga pro seu carro. Se você for tipo um condomínio, claro, tem vaga pro seu carro, tem, sei lá, piscina, tem parquinho para criança. Geralmente tem isso nos condomínios fechados, onde não tem as concentrações de imigrante. Agora, se você ir para uma cidade como Newark, onde tem muito imigrante, pode ser que você não encontre toda essa comodidade em um apartamento. E o preço vai ser o mesmo. O preço que você pagar lá em Maryland, por exemplo, que é um lugar onde não tem tanto imigrante, tanto brasileiro junto, assim, numa cidade, lá o aluguel é o mesmo de Newark, porém lá você tem mais conforto, entendeu? Onde em Newark você pagaria o mesmo preço e aí não teria. Por exemplo, esse apartamento que a gente vai morar agora, ele tem dishwasher, ele tem geladeira, tem fogão, tem máquina de lavar, máquina de secar, tem academia no prédio, você pode ter animal se você quiser, tem vaga para estacionar, ótimo. Tem aquecedor central, tem ar-condicionado central e é o mesmo preço do apartamento que eu moro em Newark. E em Newark eu não tenho máquina de secar, não tenho máquina de lavar, não tenho micro-ondas, não tenho geladeira, não tenho máquina de lavar louça, não tem vaga para estacionar, eu não posso ter cachorro, não posso ter gato. É tipo assim, não tem ar-condicionado central, a única coisa que tem é o aquecedor. E assim, totalmente diferente. E assim é a grande maioria das casas em Newark. Então, tem que ver o que é bom pra você, sabe? É muito diferente de um lugar pro outro. Você tem que ver pra onde você quer ir. É totalmente diferente. E, por exemplo, se você quiser ir pra algum apartamento onde você quer ter cachorro ou quer ter gato, geralmente eles cobram uma taxa, tipo, sei lá, $50 a mais no aluguel por mês. E uma coisa importante também é, toda vez que você entrar em um apartamento, você terá que pagar um calção. É um depósito. O que é o calção? É, por exemplo, vamos supor que o aluguel custe $1.400 por um apartamento de 2 quartos. Quando você entra nesse apartamento, você tem que pagar o calção, que é o depósito. Geralmente, não é sempre que é assim, mas geralmente é o valor de um aluguel inteiro, ou seja, $1.400, mais o primeiro aluguel do mês, entendeu? Ou seja, você chega lá e já mete de cara $2.800 para entrar no apartamento. E aí, quando você vai embora, quando você sai desse apartamento, eles devolvem esse valor para você. Claro, se você não tiver destruído a casa, entendeu? Por exemplo, eu e o Paulo, quando a gente chegou nesse apartamento que a gente mora em Newark, a gente deu um calção de $1.400. Agora que nós vamos embora, a gente vai receber esse calção de $1.400 de volta, porque a gente não destruiu o apartamento. Entendeu? Aí se a gente tivesse, sei lá, quebrado uma porta, entupido o cano, aí eles descontariam esse valor do nosso calção e a gente receberia só uma parte. Gente, é extremamente comum também as pessoas alugarem quartos. Por exemplo, a gente aluga o quarto pro Gabriel. Teve uma época também que eu e o Paulo, a gente morou num quarto em um basement. O basement é o quê? É como se fosse o porão de uma casa, entendeu? Só que tem gente que, tipo, faz quase outra casa no basement. Esse basement que a gente morava, tinham 4 quartos, um banheiro e uma cozinha, que nem era cozinha. Na verdade, aquela cozinha era a lavanderia, que era onde ficava a máquina de secar, a máquina de lavar e o tanque. E aí a gente usava o tanque de pia. E a mulher tinha colocado, a dona da casa, né, ela tinha colocado um fogãozinho elétrico lá. Então, assim, não era uma cozinha, entendeu? E aí morava eu e o Paulo num quarto, um hispano em outro quarto, uma mulher com uma filha em outro quarto e um outro casal em outro quarto. Eram quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas morando em um basement com um banheiro. Horrível! E assim, a gente pagava $400 por mês. Quando a gente entrou, a gente pagou $400 de depósito. E aí, quando a gente foi embora, a mulher queria cobrar tudo da gente, sendo que o quarto era tipo assim, só um quarto, não tinha nada o quarto.
Aí ela reclamou porque o carpete estava sujo, mas o que estava sujo era tipo assim, não era porque eu manchei o carpete nem nada, era porque tava tipo farelo, coisa assim, sabe? E aí ela queria cobrar por causa do farelo. Aí eu falei, meu amor, eu aspiro pra você aqui, ó, não tem problema não. Aí ela já não cobrou da gente, entendeu? Então assim, gente, você tem que ser esperto, você não pode ficar moscando não. Gente, outra coisa sobre o Gabriel. Quem colocou o Gabriel no nosso apartamento não foi a dona do nosso prédio, foi a gente. A gente que botou o Gabriel no nosso prédio. Lembrando, quando você vai alugar o seu quarto pra alguma pessoa, geralmente o dono tem que ficar sabendo. Tem gente que aluga escondido o dono, mas eu acho isso meio difícil de acontecer, né? Tipo, como é que vai esconder do dono que tem alguém a mais morando na sua casa? Mas, enfim, a dona do nosso prédio sabia que a gente ia chamar uma pessoa pra morar no nosso apartamento. E isso foi única e exclusivamente responsabilidade nossa. Nós escolhemos o Gabriel. O Gabriel foi uma das pessoas que foi lá em casa e nós escolhemos o Gabriel. A gente sabia, ele falou pra gente com o que ele trabalhava, não perguntamos o quanto ele ganha, nem nada assim. Tipo, vida pessoal dele, whatever. E a gente escolheu o Gabriel pra morar lá em casa, entendeu? Mas a dona do apartamento não teve nada a ver com isso. E claro que isso pode mudar de algum apartamento pro outro, gente. Não sei como seria isso se fosse em outra casa. Mas com a gente foi desse jeito. Gente, geralmente as pessoas que alugam apartamentos em Newark, por exemplo, que é diferente de você alugar um apartamento em um condomínio. Em Newark você aluga um apartamento em uma casa, entendeu? É uma casa, geralmente o dono mora embaixo, no primeiro andar. E aí na parte de cima tem, sei lá, 2 apartamentos só. Não é como se fosse um condomínio onde tem 100 apartamentos num prédio só. Geralmente as pessoas lá são bem seletivas, entendeu? Então assim, pra mim, pro Paulo, foi muito difícil quando a gente foi tentar procurar um apartamento, porque a gente é muito novo, a gente tem 21 anos. Então as pessoas, tipo, não levam a gente muito a sério, sabe? E aí eles acham que, sei lá, que a gente vai fazer vários rolês lá na casa, destruir a casa, sabe? E aí foi bem difícil pra gente achar um apartamento em Newark no começo. A gente procurou em vários lugares. A gente queria um apartamento de 1 quarto, na verdade, só que tava muito difícil. E por isso a gente acabou alugando apartamento de 2 quartos. Não era nem porque a gente queria, era porque foi o que a gente achou. E acabou que a gente achou a dona, tipo, maravilhosa, que é a Suzana. Já tô morrendo de saudade da Suzana já. Ela é incrível, ela é portuguesa. E a grande maioria dos donos de casas em Newark são portugueses. Uma coisa também que pode mudar bastante de um lugar para o outro. Por exemplo, lá em Newark, onde tem concentração de imigrantes, o nosso apartamento, a gente assinou um contrato por mês. Ou seja, a gente pode sair no mês seguinte se a gente quiser, entendeu? No que era o caso que a gente está fazendo. Mas, em outros lugares, por exemplo, fora de grandes concentrações de imigrantes, lugares onde só moram americanos, lugares que são mais chatos para você poder alugar um apartamento, você assina um contrato de geralmente 1 ano. E aí você não pode sair daquele lugar durante 1 ano. E aí quando der 1 ano, se você quiser, você renova o contrato, ou se não, você troca de apartamento. Geralmente é assim que funciona. E outra coisa, quando você quiser se mudar de algum lugar, você precisa avisar com no mínimo 1 mês de antecedência. Nós avisamos a dona do apartamento que a gente ia se mudar com 1 mês de antecedência, porque assim ela vai ter tempo para poder levar pessoas novas para conhecer o apartamento, para poder alugar. E tipo assim, vamos supor, a gente vai sair dia 29. Dia 1º já vai ter uma pessoa lá que vai morar no nosso apartamento. Ah, e pra quem tá perguntando o Gabriel, gente, estamos perguntando o Gabriel. Gente, o Gabriel, ele vai se mudar também. A gente avisou o Gabriel com bastante antecedência, até porque ele é nosso amigo, que a gente ia se mudar, e ele tá correndo atrás de outro apartamento, ele também vai se mudar. Então, não se preocupe, gente, tá tudo bem. Que mais? Enfim. E aí, a gente avisou o dono do apartamento com 1 mês de antecedência que a gente ia se mudar, porque assim ela pode botar outra pessoa no nosso lugar e ela também tem tempo pra poder juntar o nosso calção, né? Porque vai lá saber se a pessoa gastou o nosso calção, não sei. Enfim. E, gente, uma coisa extremamente importante é leiam os contratos, pelo amor de Deus. Quando você for alugar uma casa ou um apartamento, leia os contratos, pelo amor de Deus, isso é extremamente importante. E, gente, lembrando que os aluguéis mudam muito de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Por exemplo, lá em Newark o aluguel já é um pouco mais caro. Em outros lugares, fora de Newark, o aluguel já é um pouco mais barato. Lá na Flórida nem se compara, gente. O aluguel da Flórida eu acho que é um dos mais baratos aqui, sério. O valor que você paga no aluguel
Em um apartamento, lá na Flórida você aluga uma casa. Uma casa. Você pode ter certeza. Só que as coisas na Flórida são diferentes, né? E assim, a média de preço de apartamento em Newark é mais ou menos $1.400. $1.500. $1.400 por um apartamento de 2 quartos e um banheiro, na verdade, ainda é pouco, assim. Geralmente é mais caro. E por um apartamento de 1 quarto, deve ser uns 1.200. Não sei, porque a gente nunca alugou um apartamento de 1 quarto. E tudo varia de um estado para o outro, mas é mais ou menos esse preço. E quando você aluga uma casa, você paga luz e paga gás. Aqui a gente não paga água. E aí quando você paga luz e gás, você paga junto, together. Geralmente o valor do gás aumenta no inverno, porque o aquecedor é a gás, a água também é a gás. Então geralmente no inverno fica um pouco mais caro. Por exemplo, teve uma época que a gente chegou a pagar tipo $200 de luz e água junto. Luz e gás junto. Isso no inverno. Então assim. Mas agora, nessa época, tipo que é. Nessa época não, né, gente? Que a gente acabou de chegar no inverno, no outono, tô ficando muito louca. No verão, geralmente a gente paga menos. A gente pagava tipo $80, mais ou menos. Tudo junto, sabe? Então muda bastante. E é isso, gente. Eu acho que tem só isso pra falar. Acho que é só isso mesmo. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, comenta, compartilha. E, gente, ativa o sininho pra vocês ficarem a par dos novos vídeos que eu vou postar, tá bom? E não esqueçam de se inscrever no canal. E, gente, sério, muito obrigada pelos 7.000 inscritos. Eu tô muito feliz, gente. E é isso, ó. Beijo de luz e tchau, tchau!